Olá, eu sou a professora Cláudia Oliveira e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a aula de hoje é de língua portuguesa. Na aula de hoje, estudaremos sobre verbos. Vocês sabem o que são verbos? Verbos são as palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza. Vamos lá? Vamos conhecê-los? Os verbos que indicam a ação apresentam algo que está sendo realizado pelo sujeito. Olhe alguns exemplos: pensar, dividir, lutar, almoçar, nascer, acreditar. São todas ações que o sujeito realiza. Os verbos que indicam estado apresentam uma característica ou estado do sujeito. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer ou continuar. Agora, geralmente, os verbos que indicam estado, ele vem acompanhado de um adjetivo. Observem só. O verbo ser. Eu sou feliz. O verbo estar. Nós estamos cansados. Observe que o verbo está aqui conjugado e logo após está um adjetivo. Na frase do verbo estar, também temos aqui, ó, estamos, que está acompanhado do adjetivo cansados. Viram só? Já os verbos que indicam fenômenos da natureza, como o próprio nome diz, apresentam fenômenos da natureza. Olhem só. Nevar, chover, ventar, trovejar, amanhecer, anoitecer. Viram só? Quais são os tempos verbais? Vamos conhecê-los? Os tempos verbais indicam o momento. Então, vamos lá. Os verbos podem ser escritos em 3 tempos: presente, passado ou futuro. Quando ele está no presente, ele ocorre no momento da fala. A sua conjugação está ocorrendo no momento da fala. Quando está no passado, a conjugação ocorreu antes do momento da fala. Então, você deve conjugá-lo de forma que a pessoa possa entender que aquilo ali aconteceu antes do que você está falando. No futuro, a conjugação deve mostrar que aquilo ainda vai acontecer, ou seja, ocorrerá depois do momento da fala. Deu para entender? Vamos ver alguns exemplos. Ana estuda no período da manhã. Olha aqui, estuda. Está acontecendo naquele momento da fala. Então, isso aqui é presente. Ana estuda no período da manhã. Ana estudou no período da manhã. Olha só o verbo estudou. Já aconteceu. Então, indica que é passado. Ana estudará no período da manhã. Ela ainda vai estudar. Então, indica futuro. Deu para entender? Quando os verbos não apresentam nenhum desses tempos verbais, ou seja, não está nem no passado, nem no presente e nem no futuro, isso significa que ele está no modo infinitivo. E quando ele está no modo infinitivo, ele pode apresentar 3 conjugações diferentes. Vamos conhecê-las? A primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Ar. Vamos lá? Cantar, falar, pular, amar, estudar. Viram só? Esses são verbos terminados na primeira conjugação. A segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Er, ler, beber, escrever, aprender, correr. São só alguns exemplos. Os verbos da terceira conjugação são aqueles terminados em IR. Ir, abrir, cobrir, dividir, corrigir, assistir.
Uma coisa muito importante, os verbos, eles sempre devem estar de acordo com a pessoa que fala, ou seja, a conjugação dele deve estar de acordo com a pessoa que está falando. Observem o verbo estudar. Eles estudaram ontem. Nós estudaremos amanhã. Eu estudei hoje. Eles estudarão amanhã. Observem aqui essas palavrinhas. Vocês se recordam dela? Nós já tivemos aula aqui. Sim, são os pronomes. Para conjugar os verbos, nós utilizamos dos pronomes. Agora, olha só. Eles estudaram ontem. Então, o verbo estudar aqui, ó, ele está de acordo com quem está falando, olha só. Com o sujeito. Eles estudaram. Nós estudaremos amanhã. Também está de acordo com a pessoa que fala. Eu estudei hoje. Eles estudarão amanhã. Agora, observem aqui este modelo aqui, ó. Vocês observaram aqui a diferença? Estudaram, AM, e estudarão com a o tio. Vocês conseguem perceber qual a diferença? Estudaram com AM está no passado e estudarão com a o tio está no futuro. Então, fica aí uma dica, hein, pessoal? Quando vamos falar de passado, usamos a terminação AM. E quando vamos falar no futuro, usamos a terminação a o tio. Muito bem? Anotem essa dica. Agora, quais são os modos verbais? Vocês conhecem? Vamos lá. Os verbos apresentam 3 modos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo indica uma certeza. Nós estudaremos para a prova a partir de amanhã. Isso é uma certeza. O modo subjuntivo indica uma dúvida. Talvez ele chegue mais tarde. Já o modo imperativo indica uma ordem. Não abras a porta. Os verbos também podem ser regulares e irregulares. Vamos lá? Vamos ver a diferença entre eles? Os verbos regulares são os verbos em que os radicais não se alteram. Radicais, professora, o que é isso? Bom, radicais é o início da palavra. Vamos lá, vamos ver o exemplo para que vocês possam entender melhor. No verbo cantar, olha só o início da palavra. Ela permanece sempre o mesmo na hora da conjugação. Observem, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Viram só? O radical da palavra não mudou, ou seja, o início da palavra permanece o mesmo. Os verbos irregulares, não só as terminações se alteram, como também os seus radicais, ou seja, o início e o fim das palavras mudam. Olha só o exemplo. O verbo ser, o início e o fim das palavras, elas podem alterar. Olha só. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Perceberam aí a diferença entre verbos regulares e irregulares? Os verbos ainda apresentam 3 formas. O infinitivo, que nós já vimos, que são as terminações ar, er e ir. E apresenta também a forma no gerúndio, que os verbos, quando conjugados, terminam em NDO e no particípio terminam em DO. Olha os exemplos. Infinitivo, ar, er, ir. Falar, andar, né? Abrir. No gerúndio, termina em NDO. Cantando, estudando, comendo. E no particípio? Cantado, estudado, comido. Viu aí a diferença? Mas nós teremos aula ainda explicando sobre isso. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham entendido um pouquinho sobre os verbos. Até a próxima aula! Obrigada por assistir! Se inscreva no canal, curte e ative o sininho.